O tema de hoje, desculpas indesculpáveis. A vida de Ló como exemplo. Vamos dar uma olhadinha em Ló. Todo mundo conhece Ló, né? Ló era o sobrinho de Abraão, que quando Deus mandou Abraão sair da Mesopotâmia e vir para uma terra que ele não sabia ainda, Deus disse, eu vou te mostrar. Quando chegar lá, eu digo para você, esta é a terra. E aí Ló, quando Abraão na época, quando saiu, trouxe consigo seu pai e também Ló. Depois seu pai morreu, ele continuou com Ló. E depois se separou. É sobre esse rapaz aí, primo ou sobrinho de Abraão, que nós iremos falar hoje. Um homem extremamente interessante para tirarmos dele lições. Olhe para a sua vida. Você tem dito que você não pode ser crente. E você está botando... Eu quero saber só um parênteses. Quando eu digo ser crente, não é literalmente como a palavra define, aquele que crê em algo. Quando eu digo você ser crente, eu digo você ser santo. Você ser separado. Você viver uma vida de luta constante contra tudo aquilo que seduz você para você se afastar de Deus. Então, quando eu falo de cristão, de crente, eu estou falando de um homem que foi crucificado, de uma mulher que foi crucificada para o mundo e que vive no presente momento uma vida como sacrifício vivo a Deus. Isso é, em santidade, em busca de uma espiritualidade melhor e servindo a Deus com inteireza de coração. E aí eu quero conversar com você sobre este rapaz. Ele habitava numa cidade chamada Sodoma e Gomorra. Claro que todo mundo já viu, inclusive filmes, especialmente aqueles lá, quem tem mais de 50 anos, caso de uma grande maioria aqui, que assistiu aqueles filmes em preto e branco. A Bíblia diz que existia uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Então nós vamos dar uma olhadinha nessa cidade primeiro. E esta cidade, os críticos falam assim, se você for pesquisar sobre ela, a Bíblia dos Hebreus diz que existia uma cidade, como se fosse assim, vou contar para vocês uma historinha de carochinha que a minha avó contava. E ele já parte para uma coisa subjetiva, fantasiosa, uma coisa que não deve ser levada a sério, porque aquilo é só uma historinha de Trancoso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A arqueologia, ela existe, quando ela é séria, para nos ratificar algumas coisas. Então eu quero dizer para você que Sodoma e Gomorra existiu. Segundo lugar, aqui a Bíblia não é um livro de carochinha. A Bíblia, além de ser a revelação de Deus para o homem, Deus mostrando-se para você, dizendo como Ele quer, e o que Ele espera de você, ele também é um livro que tem fatos históricos concretos. Porque como é que o Senhor Jesus é o Senhor da verdade? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Como é que aquele que é a verdade pode permitir mentira dentro desse livro? Mas a arqueologia prova para nós que Sodoma e Gomorra foram cidades reais. Elas estavam situadas ao sul do Mar Morto, no finalzinho lá do Mar Morto. Você sabe que a sequência do Mar Morto é assim, se você olhar para o mapa, lá em cima, o Mar da Galileia, que desemboca no Rio Jordão, que desce aquela terra todinha da Palestina e termina lá no Mar Morto. Pois é, no finalzinho do Mar Morto estava Sodoma e Gomorra. Por isso que quando Ló olhou para as campinas, ele viu aquele mar, aquela coisa linda, aquela coisa verdejante. E aí ele se interessou por Sodoma e Gomorra, morar perto a ela. Sodoma e Gomorra é uma cidade clássica da antiguidade, uma coisa real e comprovada. E a Bíblia traz para a gente algumas informações que eu gostaria que você lesse sobre Sodoma e Gomorra, para que você não ficasse, não, é uma historinha, é uma coisinha interessante. Gênesis, no capítulo de número 10. Felipe, você pode ler esses textos para mim aqui, para adiantar. Gênesis capítulo 10. Prepara aí, fica junto aqui esse microfone que eu quero ler alguns textos para mim. Gênesis 10, capítulo de número 10, versículo de número 19. Tá pronto, Felipe? A Bíblia está falando aí de Noé ainda. Está lá na frente, os descendentes de Noé. Aí o Gênesis 10, a partir 19. Por favor, Felipe, lê para nós. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. Falou de Sodoma e Gomorra. Agora 14, 2. Novamente, muito tempo depois de Noé, continuam as duas cidades lá. Elas eram cidades com reis, com nomes dos seus reis, os povos habitavam ali, e outras coisas mais. Porque as pessoas, Sodoma é uma historinha de carochinha. Não, isso é fantasia. Não, foram duas cidades mesmo, reais, concretas, comprovadas,
E as ruínas daquela cidade são lá até hoje destruídas. É uma devassidão em volta onde era Sodoma e Gomorra. Algo totalmente inóspito. Você, quando olha para aquela região, você vê que há uma maldição sobre aquele lugar. Porque a região que eles habitavam realmente é uma coisa terrível de inóspita. Praticamente quase nada vive e habita naquele lugar. Mas olha só. 14, 2, 8, 10 e o 11. Fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma. Tá vendo? Contra Birsa, rei de Gomorra. Certo. Contra Sinabe, rei de Adimá. Contra Semeber, rei de Zeboim. E contra o rei de Bela, esta é Zoar. 8. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. 10. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns caíram neles e os restantes fugiram para o monte. Obrigado, Felipe. Sodoma e Gomorra, cidades reais, concretas, que vão participar ativamente da vida de Abrão e depois quando ele torna-se Abraão. Então, nós não podemos olhar para esse fato e achar uma coisa de história de carochinha inventado pela vovozinha, não sei de quê. Muitas vezes nós não temos conhecimento arqueológico e técnico da coisa e acreditamos em algumas verdades, entre aspas, que as pessoas dizem, Sodoma e Gomorra não existiu, isso aí é um conto. Sodoma e Gomorra foi uma cidade real que participou muito ativamente da vida de Abraão, porque naquela cidade foi habitar o seu filho Ló, que ele chamava de sobrinho, mas ele também chamava de filho Ló. Eu quero dizer para você, em segundo lugar, que Sodoma era uma cidade muito bonita, rica e extremamente competente. Olha só o que diz sobre isso aí. Gênesis 13. Você vai voltar para a sua esquerda aí, só uma página. 13, 10 e 11. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda boa, bem regada. Antes de o Senhor ter destruído, começou a primeira fase, Sodoma e Gomorra. Começou a falar sobre destruição. E era como o jardim do Éden, o jardim do Senhor. Como a terra do Egito, ao lado do Nilo. Aquela água que vinha e deixava tudo lindo. Quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente. E apartaram-se uns dos outros. Uma cidade linda, uma cidade que não tinha o que falar. Quando você olhava para as plantações em volta de Sodoma e Gomorra, era algo que deixava todo mundo babando. Tudo era farto, muito bonito, muito rica. Uma cidade que praticamente tudo que botava lá dava. Era uma coisa impressionante a bênção que era Sodoma e Gomorra. Uma cidade aparentemente abençoada por Deus. Uma cidade ímpar naquela região, uma cidade que fazia diferença. Por isso que Ló escolheu aquela cidade. Ele não foi bobo, ele foi para lá. E aí o que acontece? Nessa cidadezinha rica, bonita, taranana, ela tinha uma vida aparentemente normal. Vamos ler isso aí? Lucas. Poxa, Lucas, lá vai falar sobre Gênesis agora, sobre Sodoma e Gomorra. Vamos lá, Lucas, capítulo de número 17. Olha só que coisa linda. Lucas 17, abriu a sua Bíblia e encontrou? Então nós vamos olhar para Lucas 17. O que é que ele diz aqui? Lucas 17, 28. Ele vai dizer assim: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Olha só, ele está falando da vinda do Senhor. O que acontecia nos dias de Ló? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Uma vida normal, aparentemente. Agora, não sei se você observou, no versículo 27, ele fala sobre os dias de Noé. E qual é a diferença dos dias de Ló para os dias de Noé? Você conseguiu detectar aí no texto? A diferença é que nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. E no dia de Ló, nos dias de Ló, não tinha casamento e nem se dava em casamento. Por que não havia casamento? Por que não se dava em casamento? É claro que essa cidade estava num patamar de moralidade tal, enormemente grande, que Deus não citou aí casamento e davam-se casamento. Por quê? Porque essa cidade ela vai ser rotulada mais à frente por algo terrível. Ela alcançou um grau de libertinagem e de moralidade tal que casamento não era mais algo que fazia parte dela. Algo parecido com o que nós estamos caminhando hoje em dia.
A cidade do tempo de Noé estava condenada. A cidade do tempo de Ló estava condenada. E eu quero dizer para você, o mundo hoje está condenado. Não tem escapatória para ele. O mundo hoje tem feito muito mais do que Sodoma e Gomorra fizeram. O mundo hoje tem produzido mais pecado, mais injustiça, mais imoralidade, mais abominação, mas mais do que os dias de Sodoma e Gomorra. E diz a Bíblia que a diferença clara entre Noé é que lá eles compravam, vendiam e davam esse casamento. Ainda era pecaminoso, mas algo de uma pecaminosidade menor. E Deus destruiu o mundo todinho com água por causa da pecaminosidade do povo ao redor de Noé. Segundo lugar, quando você olha somente para uma região pequena, Sodoma e Gomorra, o pecado de Sodoma e Gomorra tinha chegado a um nível tal que batia em muito os dias de Noé. Agora para um pouquinho e reflete como o mundo hoje está. O pecado hoje está globalizado, mas não tem um canto da face da terra que o pecado não esteja abominavelmente grande diante de Deus. Não tem um lugar. E aí o que é que você começa a observar? Imagina quando Deus descer para julgar esse mundo. Imagina quando Deus Santo vier para julgar esse mundo. Muitas pessoas ficam ali olhando. Não brinque. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. E dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí você vai dizer, pastor, eu ando pecando, pintando e bordando. Tudo bem. Eu tenho um monte de amigo meu que vive fazendo tudo que não presta. Cheio de mulher, cheio de cachaça, farra, e está tudo bem. Quem disse para você que está tudo bem? Eles estão condenados já. A Bíblia diz que eles já estão perdidos. A Bíblia diz que eles estão distantes de Deus. E aí você fica achando que a vida que eles estão levando é a vida boa? Eu estava vendo um documentário do Michael Jackson. E o cara disse que ele ganhou 750 milhões de dólares no ápice da sua grande fama. Um cara que era adorado e amado por inúmeras pessoas. Mas é um cara que tinha problemas seríssimos da alma e do corpo. Ele não se aceitava como era. Tinha enfermidades crônicas, lúpus e outras mais. Tinha um pulmão totalmente detonado pelo lúpus, porque o lúpus estava atacando o pulmão dele. Ele não tinha ânimo, nem força, nem fôlego para as coisas. Uma dívida terrível, mais de 30 processos sobre ele. Um rosto completamente deformado que você não via. E era um homem que não tinha mais cabelo, era totalmente careca e vivia uma farsa. E eu me lembrei daquele texto: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você buscar tudo isso aí, no final você não ir para Deus, não estar com Deus? E as pessoas hoje estão vivendo como se não fosse dar satisfação, mas se você olhar para a Bíblia, você vai ver que todo o joelho um dia se dobrará diante de Cristo, não tem escapatória. Desde Adão até o último homem, todos os seres humanos deverão ser julgados por Deus. E Deus diz que serão abertos os livros e mais livros, e cada um será julgado por aquilo que semeou, será julgado por aquilo que plantou, por aquilo que fez. E nós precisamos encontrar logo com o Senhor Jesus, para não enfrentarmos o juiz, encontrarmos o Salvador, porque um dia ele virá como juiz e rei desse mundo. E a Bíblia diz que o cetro que ele tem à mão é de ferro, isso é, justiça pura e simples. Você está pronto para se encontrar com o juiz, ou você está pronto para se encontrar com o Salvador? Depende de você. E diz a Bíblia que eles tinham uma vida aparentemente normal. E nessa cidade aparentemente normal morava um rapaz chamado Ló. Gênesis 13, vamos lá para o início da Bíblia, 13, 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma e Gomorra. Se Deus me der a oportunidade, outro dia eu vou trazer uma mensagem aqui sobre armou suas tendas até Gomorra. Mas hoje eu não vou falar sobre essa tenda que foi esticada até Sodoma e Gomorra. Eu vou falar somente sobre Sodoma e Gomorra, na perspectiva de Ló ser um exemplo para nós. 14:12 diz para a gente que 13:12 fala que ele estava lá, 14:12 também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Aquele ataque dos reis, quando eles venceram os reis de Sodoma e Gomorra, eles foram na região de Sodoma e Gomorra, tomaram toda a riqueza de Sodoma e Gomorra, inclusive a de Ló, e levaram. O que motivou Abraão a juntar 318 homens e irem lá, e no poder do Senhor libertar todos eles. Então Ló era um camarada que habitava em Sodoma e Gomorra. O 19:1 vai dizer isso também para a gente.
Olha aí o 19:1, para você não ter dúvida de que um fato real estava ali. E aí, ó, 19:1, e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Ló estava à cidade esperando. Todo mundo está ok de que Sodoma não era uma cidadezinha de aparência... que Abraão era não sei o que, porque Ló não existiu. Está aí comprovado pela Bíblia o fato de que Abraão encontrou com seu sobrinho Ló, e ele foi morar numa cidade chamada Sodoma e Gomorra, registrado, uma cidade comprovada para nós. Amém? Tudo leva a crer que Ló tinha uma família de ele, a esposa e no mínimo 2 filhas. Então eram 4 pessoas. Ló, pelo menos 4. Ló, a esposa e 2 filhas. Se ele tinha mais filhas casadas, porque vai estar filhas no plural e vai estar genros no plural. Mas não quer dizer, pode ser 2, já são 2. Então não sei se ele tinha 4 só, ou tinha mais 2 filhas, 2 solteiras e 2 casadas, ou 3 ou 4 casadas, a Bíblia não diz. Mas no mínimo ele tinha 4 pessoas naquela cidade. E aí a primeira coisa que nós vamos encontrar é, vai Ana, a grande desculpa que as pessoas vão dar. Ah, pastor, o ambiente mudou a minha fé. A faculdade conseguiu me fazer deixar de crer em Deus. O meu colégio me fez não acreditar mais nessa verdade. Meu local de trabalho tem me feito um cristão relativo, tem me feito um cristão... Lá os meus amigos intelectuais têm me colocado em uma certa arapuca e eu tenho deixado de ter fé nesse Deus. Eu quero dizer para você que em Sodoma e Gomorra existiam homens capazes, homens de alta capacidade intelectual, porém depravados e distantes de Deus. E muitas pessoas estão querendo justificar a sua falta de fé no Deus da Bíblia pelo fato de que os ambientes à sua volta, os ambientes naturalmente estão trabalhando para me destruir. Ah, eu entrei na faculdade, o senhor sabe como é a faculdade, muito professor intelectual, muito professor metido a ser tampa de cruz, bababá, então estão me levando a não crer no Senhor. Ah, eu entrei na faculdade tal específica e agora eu me tornei um liberal porque não creio mais na Bíblia como ela cria antes, agora as coisas mudaram. Ah, porque eu estou num ambiente muito sofisticado, pessoas muito pensantes, e eu agora... Na verdade, você é um Zé Mané que está precisando ter firmeza naquilo que você crê. Você está precisando mudar a sua postura e você ser uma influência para quem está em trevas. Porque, na verdade, quando você está dizendo essas palavras, você está exatamente ratificando. Eu não sei de nada, eu estou em trevas, e em trevas, para onde todo mundo vai, eu tenho que ir. Mas a partir do momento que eu tenho a revelação de Deus, que é a palavra dele na minha vida, eu devo ser o referencial para aqueles que não têm. Quando eles vierem com as suas argumentações, eu tenho que dizer para eles exatamente o contrário. Você é que está errado. Você é que não sabe para onde vai. Você é que é vazio. E eu preguei aqui domingo passado, ou foi outra vez aí, sobre a perspectiva que o diabo trabalha para dizer para você que Deus ruim. O cara está doente, injustiça. Que conversa é essa? Você tem que dizer para o cara, ruim é Satanás, que você serve, você adora, porque a maldade é a ruindade do mundo. O que tem feito as pessoas viver essa realidade é ele, não é Deus. Muito pelo contrário, Deus viu o homem perdido e construiu uma ponte através do seu filho para que você pudesse sair da condenação para a vida eterna. E as pessoas, e aí, foi que Deus fez? Deus não tem nada a ver com a malignidade desse mundo. O que Deus tem proporcionado ao mundo é salvação e perspectiva de vidas melhores. O culpado de tudo é Satanás e fica transferindo a culpa para Deus. E você que não sabe de nada fica dizendo, realmente, Deus, deixa eu pensar um pouquinho, realmente eu vou deixar de ser crente agora, porque... Não, o culpado é ele. A Bíblia diz que ele é culpado pelo pecado, culpado pela morte, pela depravação. Todas as imoralidades são ele. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para destruir as obras dele e trazer salvação ao homem. Como é que você pode dizer que esse Deus é horrível, esse Deus é ruim? Nós temos que dizer que o nosso Deus é bom, poderoso, justo, sincero, fiel, um Deus moral, um Deus que trabalha por aqueles que o amam, um Deus que está cuidando de cada um de nós. Você tem que ser a luz para as pessoas, e não você se curvar diante de argumentações que vêm de fruto de caroxim e qualquer outra coisa. Amém? O ambiente mudou a minha fé. Vamos estudar Ló. Olha só, a fotografia de Sodoma e Gomorra. Talvez você nunca tenha prestado atenção nessa ótica aí. Mas vamos lá. Gênesis 13. Eu só gosto de ir para a Bíblia, porque se eu não for para a Bíblia, você vai chegar para mim. Mas veja bem, eu não quero saber o que você acha, eu quero saber o que a Bíblia diz. Gênesis 13 diz, 13:13. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor.
Tu já pensou que uma cidade recebeu o rótulo? Os homens daquela cidade são maus. E eles não só são apenas maus. Quando ele diz que eles são maus, é porque eles eram ruins. Ele tomava o que era seu, eles matavam, esfolavam, eles roubavam, eles não tinham a menor compaixão, eles não tinham o menor que fosse, pingo de amor por nada. Maus. Mas, grandes pecadores. Aí entra na parte moral e da injustiça, de mentira, depravações, de tudo que imaginar. Gênesis 13 está dizendo isso pra gente. Eles eram maus. Nós nem começamos ainda a estudar Sodoma. A Bíblia já diz que eles eram maus. Ezequiel 14:12 a gente já falou. Vamos lá para Ezequiel. Jeremias, Ezequiel, de número 16. Olha só que coisa interessante. Vou pedir para o presbítero me ajudar aqui, que ele está com a voz tranquila aqui. Depois eu vou... Felipe, por favor. Ezequiel 16, do 49 ao de número 50. Ouçam, abram os olhos para vocês ouvirem o que vai ser dito sobre Sodoma e Gomorra aí. Em Ezequiel, vários anos depois, vários séculos, Ezequiel, de número 16, o versículo de número 49 e o 50. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas. Mas nunca amparou o pobre e o necessitado. 50. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Pelo que, em vendo isto, as removi dali. Pronto. Sodoma e Gomorra ficou conhecida. Ela era tão próspera e ela tinha tanta abundância que os homens da cidade eram ociosos. A ociosidade pode tornar você um ser maligno. A ociosidade pode tornar você um grande pecador. Já tem um ditado que é dito aí, o presbítero José Nilo lembra muito disso, que é da área dele. Mente desocupada é oficina de Satanás. Você viu que um dos grandes pecados de Sodoma e Gomorra era a ociosidade dos homens daquela cidade. Eles tinham tudo, jogavam lá praticamente, o gado tinha capim abundante, não precisava plantar, tudo dava. E os caras viviam o tempo todo. O que é que nós vamos fazer? Eu não tenho nada para fazer, o que não vamos fazer? Então vamos inventar safadeza, vamos inventar depravações. O que é que a gente pode fazer? E aí eles começaram a maquinar e a construir e a dar vazão a todo desejo pecaminoso, que a Bíblia diz assim: não dê lugar à concupiscência do pecado. Isso é, o pecado pede que você faça algumas coisas, o pecado pede que você deseje algumas coisas que não são agradáveis a Deus. A Bíblia diz assim: não dê lugar para o desejo do pecado, a concupiscência do pecado. Os caras não tinham o que fazer, mente desocupada. O que é que nós vamos fazer? Vamos pecar, e de forma mais abominável diante de Deus. Olha só esse outro textinho, Isaías, você vai voltar para a sua esquerda aí, né? 3, a aparência do seu rosto, 3:9. Olha só o que é que o pecado faz. Você às vezes fica brincando quando eu digo assim, às vezes eu estou aqui e olho para algumas pessoas, e quando eu vou no carro com a Ana Paula, eu falo assim: Ana, tem alguma coisa acontecendo na vida de fulano. Por quê? Porque ele está com um semblante diferente. E aquele semblante diferente é semblante de pecado. Não tem como você em pecado ficar a mesma pessoa. Não pode. Guarde isso. Quando você está em pecado, você muda. A sua aparência é outra. Você tem atitudes que você não teria. Você talvez nem note, mas você fica assim como se você fosse um leproso. E aquelas pessoas que estão ali, elas estão com medo da sua lepra pegar nelas. E o que você faz? Você se afasta. Você vai se excluindo, você vai sentando isolado, você vai ficando distante, você é apático, seu semblante está morto. Você tem uma característica, claro, de que o pecado tomou conta da sua vida. Você muda. Não tem como negar. E aí eu digo para Ana Paula: está acontecendo alguma coisa. E aí mais ou menos lá na frente, quando a gente vê, a gente sabe que aconteceu alguma coisa. Olha só o que a Bíblia diz sobre isso. Isaías 3. A aparência do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma. Não o dissimulam. Ai da sua alma. Sabe por quê? Porque se fazem mal a si mesmo. Sodoma e Gomorra era caracterizada por propagar. Era caracterizada por uma cidade que colocava no jornal os seus pecados. Nós estamos fazendo abominações grandes. Nessa cidade aqui,
Eles divulgavam para atrair o estrangeiro. Nessa cidade aqui a gente faz tudo, como mais ou menos o Rio de Janeiro faz. Espalha pelo mundo todo o que ele tem para as pessoas em devassidão. Ele junta isso. Nós temos a parte cultural, a parte histórica, a parte artística, nós temos a parte espiritual. Sim, mas nós também temos a depravação moral. Você está vendo o que é que Sodoma fazia? A Bíblia diz que eles traziam mal para eles mesmos, com as atitudes de propagar o seu pecado, com a atitude de tornar público. Eles não dissimulavam, eles se intensificavam. Eles erramos, não fica calado. Não, vamos propagar, vamos fazer. Aí a Bíblia diz que o rosto deles transparecia o pecado. Alguém que perdeu a graça, alguém que perdeu o brilho. Porque lembre-se de uma coisa, quando você tem comunhão com Deus, viu, Elmer? Quando você tem comunhão com Deus, você está em oração, você está comprometido com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você brilha. Os seus olhos brilham. Você é um homem diferente. Você é uma pessoa diferente. Quando você tem comunhão com Deus, em você tem algo especial. O que é? Que é a paz de Deus no seu coração. A Bíblia diz que quando você chegar numa casa, você saudaia, dê a paz, dê o shalom. Se aquela casa não for digna de receber o teu shalom, o shalom volta para você, não se perde. Portanto, você tem a capacidade de abençoar. Mas por que você faz isso? Porque você está cheio de Deus. E o seu rosto demonstra isso, as suas atitudes, os seus olhos. Mas quando você está em pecado, a sua cara diz que você está em pecado. A sua cara diz assim: eu fui derrotado pelo pecado. O pecado me detonou. Eu estou aqui, mas eu estou perdido. Eu estou aqui, mas eu estou sujo. Eu estou aqui, mas eu estou manchado. Porque o pecado faz isso com você. E aí a Bíblia diz, nos incentiva: não perca o brilho da salvação. Não perca a bênção de Deus na sua vida. O salmista Davi sabe muito bem o que estava dizendo, que ele vai dizer assim: Deus, não retires de mim, por favor, o teu Santo Espírito. Eu não posso viver sem ele. Eu preciso do Espírito, eu preciso da unção, eu preciso da graça, eu preciso da alegria. Na verdade, eu preciso do Senhor cuidando de mim no meu dia a dia, porque senão eu não estarei apto para ouvir a trombeta tocar. Eu não estarei pronto quando tu me chamares. Eu não ouvirei a tua presença, eu não estarei diante de ti. Eu preciso que tu estejas comigo no meu dia a dia. Mas quando você pega a primeira coisa que você diz: eu não preciso de Deus, eu vou cair fora. Eu quero cair fora da presença de Deus. Sabe por quê? Porque você sente a vergonha e o peso do seu pecado sobre a sua vida. Mas lembre-se que você tem um advogado, que você tem um Deus que pode todas as coisas, e só Ele pode perdoar os seus pecados. Você pecou? Eu vou me retirar para o deserto. Negativo. Você pecou? Sabe que perdeu a comunhão com o Senhor? Sabe que perdeu a bênção? Sabe que perdeu o olhar gracioso de Deus? Sabe que perdeu a proteção? Sabe que perdeu o profundo amor de Deus por você? Imediatamente corra para Ele e diz: Deus, pequei contra ti e contra os céus. Não sou digno de estar na tua presença, mas pela tua misericórdia, me aceita, me recebe, estende a tua mão e perdoa os meus pecados, porque eu não quero perder a comunhão profunda e ímpar contigo. Eu quero ser abençoado, eu quero continuar sendo teu, eu quero poder abrir a minha voz e dizer assim: grande é o Senhor na minha vida. E sabe o que acontece? Imediatamente a bênção de Deus de restauração vem sobre você. E você novamente recebe a plena comunhão. E Deus passa a fluir através do seu Santo Espírito vida e graça sobre você. Esse é o caminho para você. Judas. Onde fica Judas, pastor? Antes de Apocalipse. Existe mesmo esse livro? Existe. Só tem um capítulo? É verdade. Pequenininho, do tamanho de nada. Mas ele vai dizer uma coisa tão linda sobre Sodoma. Para você entender bem esse texto, eu preciso que você volte lá para o 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar pela sua fé. Você não está nem aí para ela. O Judas nos incentiva a batalhar pela fé. Não desanime, lute por ela. Sabe por quê? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, está falando dos judeus, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram a turma de Lúcifer, os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daqueles grandes dias. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, Sodoma e Gomorra, e indo após a outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Deus está dizendo que Sodoma e Gomorra são exemplos para nós
de atitudes de leviandade com tudo aquilo que ele tem colocado para nós, com respeito a tudo aquilo que diz o nosso compromisso com a verdade e com a fé. Gênesis 19:8. 19:8 diz o que para a gente? Olha o pecadozinho da cidade. Entre tantos que nós já falamos. Varões, por favor, esses 2 homens que chegaram até aqui são meus hóspedes. Não façam nada contra ele, não. O que é que eles queriam fazer? Olha o que está aí no 4. Lembre-se que os anjos chegaram até Ló à tarde. Lembra disso que eu li? No textozinho atrás aí eu disse: ao entardecer os anjos chegaram e Ló foi ao encontro deles. Lembra disso? E antes que se deitassem, agora já chegou a noite. Então os anjos chegaram de tarde e iam dormir. Então no finalzinho da noite. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade. Agora preste atenção. Os varões de Sodoma, desde o moço até o velho. Todo o povo de todos os bairros. Isso é, tem 2 carnes novas na cidade. Imagina aí os anjos. Deviam ser 2 camaradas alto, forte, bonito. Um anjo não é um caba feio. Não fique pensando que o anjo é um caba feio, magrelo, raquítico. Não, o anjo é anjo. Para as mulheres solteiras seria aquele assim, o corpo. Entendeu? Aquele cara que você olha para ele assim, meu Deus, era isso que eu queria casar. Mais ou menos assim, 2 metros de altura, na faixa de 90 a 100 quilos, mas de músculo forte. Aqueles caras de boa aparência, pele limpa, perfeito. O que aconteceu? Quando os cabas de Sodoma e Gomorra souberam que tinha 2 coisas monumentais de linda na cidade, juntou os machos de toda... Macho não, aquele grupo lá de camarada da cidade toda, e correram para a porta de Ló. E chamaram a Ló e disseram: onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traze-o fora a nós, para que o conheçamos. Aqui está o regadinho, conhecer. Ué, conhecer. Aí qual foi a resposta de Ló? Então saiu Ló à porta. Aí eles a porta, fechou a porta atrás de si, deixou os homens lá dentro, fechou a porta. Por favor. Que ele já sabia o que os caminhões queriam. Conhecer, ele já sabia o que era. O que foi que ele ofertou? Se ele não soubesse, como as pessoas ficam dizendo aí, que não tem nada a ver com esse pecadinho aqui, se ele não soubesse o que é que os caras queriam, por que que a proposta dele foi essa? Se ele sabia que o cara queria bater papo, nós estamos muito cansados, amanhã ele sai e conversa com você. Mas olha qual foi a proposta dele para os camaradas. Olha, por favor, rogo-vos, não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão, virgens. Fora, vulas trarei, e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vem a sombra do meu telhado. Ló foi capaz de oferecer 2 filhas que ele amava. Minhas filhas estão virgens aqui, nunca experimentaram. Por favor, dou ela para vocês. E aquela turba ensandecida, vocês podem fazer com ela o que vocês quiserem. Isso é, sexualmente. Mas não façam nada sexualmente com esses 2 homens. Este era o pecado daquela grande cidade. Uma cidade abominável diante de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você pensa que o mundo está à toa? Você pensa que o mundo está perdido? Você pensa que o mundo está nem aí? Tá não. Eu vou abrir aqui um parênteses para você, para olhar, mostrar para você que Deus ainda é Deus. Para mostrar para você que Deus a quem nós servimos ainda é Deus. E assim como ele visitou a terra no tempo de Noé, ele novamente desceu à terra para algo. A gente vive vivendo uma vida tão corrida que a gente não para trazer essa realidade. Por favor, Gênesis 18, 17. E disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que faço. Já tinha mudado o nome dele aqui. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Eu não posso esconder isso para o meu amigo. Ele aqui já é amigo de Deus. Eu tenho que revelar para ele. Agora eu quero, antes de fechar essa parte, um conselho para os pais e mães que estão me ouvindo, tanto fora como dentro da igreja. Tem um grupo de mães que ficam ali naquele cercadinho, e as outras ficam aqui dentro. Eu quero dar um recado para vocês. Olha a responsabilidade do pai e olha a responsabilidade da mãe diante de Deus. Isso aqui não é ninguém que está falando, não. É simplesmente Deus falando. Pais, escutem. Porque eu tenho conhecido Abraão, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e com juízo. Você conseguiu entender isso aí? Deus olhou para Abraão e disse: eu estou vendo em Abraão um homem
que irá ordenar a sua casa, para quando ele for embora, a sua família, a sua casa, continuar me servindo e me adorando. Se você não for fiel a Deus, se você não for comprometido com Ele, quem irá adorar o Senhor amanhã? Se você não passar o ensinamento, se você não passar a verdade de Deus, a verdade que transforma e modifica o homem, quem irá fazer isso? E aí o Senhor disse que Abraão era amigo dele, entre outras coisas, além de Abraão crer, Abraão era comprometido em passar para os seus filhos e a sua casa a grande verdade de Deus. É a responsabilidade que está sobre todo sacerdote. Você é o senhor da casa, você é o homem da casa, você é o sacerdote do lar, você é o marido, então Deus colocou uma responsabilidade grande sobre você. É a você que cabe a competência para ordenar a sua casa, para que a sua casa, depois de você, adore, bendiga, louve e glorifique o nome do Senhor. Você tem feito isso? Se você não tem feito isso, você encontra-se em grande falha diante de Deus. E aí o Senhor vai dizer, eu posso esconder isso de Abraão? Ele é meu amigo. E além disso, ele vai ordenar a casa dele para me adorar depois que ele foi embora. Eu não posso esconder. Eu tenho que contar para ele. E aí Deus vai lá e conta. A cidade era uma cidade extremamente pecaminosa. Uma cidade profundamente pecaminosa. Mas em 2 Pedro 2,6, 2 Pedro, lá no finalzinho, né? 1 Pedro, 2 Pedro 2,6, e condenou o Senhor a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Agora preste atenção no que vai estar no 7. E livrou o justo Ló. Todo mundo sabe que Abraão chegou para Deus e disse, Deus, me diga uma coisa, o Senhor vai destruir Sodoma. Aí Deus tinha dito para Abraão que ia destruir Sodoma? Aguarde aí, anote. Deus não tinha dito para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. Mas Abraão já sabia, porque ele era amigo de Deus e sabia que Deus não tolerava pecado. Ele sabe que Deus não pode suportar. E Deus disse, Abraão, eu vou lá em Sodoma e Gomorra. Por quê? Vamos ler? Por que o Senhor vai lá em Sodoma e Gomorra, pai? Por que o Senhor está te dirigindo para essa cidade? Aí ele disse, eu vou lá, Abraão. Abraão, olha o que o Senhor disse para Abraão. Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, 18, 20. O clamor de Sodoma se tem multiplicado. E portanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. O Senhor não falou nada para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. Ele disse, o pecado daquela cidade está crescendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem pecado escondido. Você tem anátema não confessado. Lembre-se que os seus pecados exigem de Deus justiça. Atitude. Deus vai agir contra o seu pecado. Portanto, não espere Deus agir. Chegue para Deus e diga, Deus, eu pequei. Me perdoa. Eu me arrependo profundamente do pecado, não pretendo pecar mais, estou profundamente magoado, porque o Senhor é meu amigo, o Senhor me salvou, me libertou, me transformou. O Senhor mudou a minha vida, o Senhor tem abençoado a minha casa, o Senhor tem abençoado o meu lar, o Senhor tem nos feito prosperar, o Senhor tem sido um Deus grandioso a meu favor, o Senhor tem estendido as suas mãos sobre a minha vida, mas eu tenho dito para ti que não dou a mínima para o que tu fizeste com os meus pecados. Mas agora eu quero pedir perdão a ti. Agora eu quero a minha vida transformada. Eu quero receber do Senhor tudo aquilo que eu tenho perdido. E antes de tudo eu quero dizer, eu sinto profundamente porque eu tenho entristecido o Espírito Santo. Eu tenho magoado profundamente ao Senhor com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com a minha prática, com minha fé, com as minhas atitudes no dia a dia. Eu quero dizer para o Senhor que eu preciso dizer para o Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, perdoa a minha chaga e me sara. Você precisa fazer isso para Deus. Se você não fez, você está perdendo tempo. O salmista vai dizer, enquanto eu calei os meus pecados, consumiram os meus ossos. Isso é, eu adoeci, eu estava doente por dentro. Lembra por que você não pode ter um rosto bonito? Porque o pecado, ele consome você. Você é um homem cristão, vivendo na palavra, na casa do Senhor, encontra com seus amigos de farra, do mundão, que vive por aí fazendo tudo. O que você está tomando? Você está tomando Formol, é? Tu não envelhece não, tu está ficando novo, hein? Pecado envelhece. E as pessoas não levam isso a sério. A Bíblia diz que Ló era justo. A cidade corrompida
tudo corrompido, mas Deus olhou para Ló e disse: um homem justo. Que Deus possa olhar para mim, para você e dizer assim: ali tem um homem justo no meio de uma geração corrupta e perversa. Eu encontro homens justos. Eu encontro mulheres justas. Eu encontro homens lavados, remidos no precioso sangue do Senhor. Homens que não amaram a sua vida, mas entregaram a sua vida ao Senhor. E hoje vivem para a glória, para o louvor, em obediência, em santidade. Quando o mundo todo vive corrompido, vivendo de acordo com aquilo que o mundo determina, eu encontro homens que fazem a diferença. Eu encontro homens justos e mulheres justas na face da terra. Que Deus possa encontrar em nós o que encontrou em Ló. Um homem justo em meio a uma geração corrompida. Nunca diga: o ambiente mudou a minha fé.